É isso aí, essa é a nossa série, O que Deus não disse. Hoje a gente hoje é o último dia, é o encerramento da série. Nós temos conversado sobre as coisas que Deus não disse. O que Deus não disse? Muita gente, a gente sempre fala sobre o que Deus disse, sobre o que Deus fala, mas e o que Deus não disse? E a gente tem conversado sobre o que Deus não disse, pautado nas cartas, em algumas cartas do Apocalipse, cartas que João escreve para algumas igrejas da Ásia Menor. E aí a gente pegou alguma dessas igrejas como referência. Então, os títulos anteriores, nós conversamos sobre o que Deus não disse. Deus não disse que você não iria sofrer. Deus não disse, mas o que a gente falou? Que não importa o que você faz, Deus nunca disse isso. E Deus nunca disse que não importa em que você acredita. Deus nunca falou isso. Importa sim o que você faz, importa sim o que você acredita. E Deus nunca disse que a vida não teria sofrimento. Deus nunca falou isso. E hoje a gente vai conversar sobre, dessa seleção, uma das coisas que Deus nunca disse, que também é bem interessante. Mas antes, deixa eu configurar um pouquinho a nossa cultura. Eu sempre faço uma configuração da cultura para a gente poder entender como é que essa coisa se dá. Nossa cultura hoje, a gente vive numa cultura de recompensa. Agora que eu vi vocês, a gente vive numa cultura de recompensa, de fazer valer a pena e de fazer por merecer. São três coisas muito importantes da nossa cultura hoje: fazer valer a pena, fazer por merecer e recompensa. Nós pensamos sempre na recompensa porque o nosso esforço merece ser recompensado, porque a gente dedica valor àquilo, a gente dedica suor. A gente não faz de brincadeira, a gente não faz à toa, a gente faz e faz bem feito. A gente usa bastante da nossa capacidade. Então, se eu faço bem feito, eu mereço ser recompensado. A gente faz valer a pena porque nós temos medo de perder oportunidades. Na nossa geração, nossa cultura, tem muito medo de perder oportunidades. Você percebe isso quando a pessoa, quando vai no Face, ela começa a olhar o feed de notícia, ela não consegue mais parar, porque tem informação, tem muita coisa, e ela não pode ficar desatualizada. Por quê? Porque ela não quer perder as oportunidades, ela não quer perder a oportunidade de uma roda de amigos, conversar sobre um assunto, saber sobre o que ele está falando. Se alguém trazer um tema à tona, nós queremos participar, nós queremos também falar sobre aquilo. Então nós ficamos antenados a tudo. Algumas pessoas, eu por exemplo, eu ouço o CBN, que tem a cada 30 minutos o resumo das notícias. Uma vez eu me peguei louco nesse negócio, porque eu não aguentava mais notícia. Aí nessas férias eu tirei e falei assim: não quero ouvir rádio, não vou ver jornal, não quero saber. E aí eu fiquei desatualizado de tudo, graças a Deus, bom para mim. Nós temos essa na cabeça, nós precisamos aproveitar as oportunidades e sugar o sumo das oportunidades, pois a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade, ter outra chance. Isso é a cultura do turista. Quando eu viajo com a minha esposa é assim, eu tenho que estar no local, mas o máximo de coisas que ela consegue fazer no local, ela tem que fazer. Que ela suga tudo e traz tudo como experiência. As minhas férias não. As minhas férias posso ir para um hotel, um livro, uma cadeira na piscina, guarda-sol, acabou. Ela não. Ela gosta, ela descansa assim. É a cultura do turista. O turista faz isso. Eu me lembro, assim, me marcou muito, muito mesmo, quando eu fui pela primeira vez ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Morei lá, mas só fui no Cristo Redentor quando eu já estava morando aqui. Faz uns 4 anos que eu fui. E era impressionante, o pessoal subindo, tirando foto e tal. E quando chegou lá de frente para aquela estátua grande, bonita, as pessoas viam a estátua pelo celular. Elas viam a vista da Gávea, da Baía de Guanabara, pelo celular. Elas não olhavam, e meu celular acabou a bateria. E aí eu tive a oportunidade de contemplar e ver a diferença. Porque se eu tivesse no celular, eu também estaria fazendo a mesma coisa. Não sou santo. Mas eu tive a oportunidade de perceber como é visualizar as coisas com os meus próprios olhos e guardar na minha memória. Isso é muito gostoso, é muito legal, mas hoje a gente quer não só viajar, porque a gente quer trazer todas as lembranças daquele local, mas não é para a gente ver. Quantas vezes você revê suas fotos das suas viagens?
Não são muitas vezes, eu acredito. Não sei como é que você é, eu não revejo muito. Mas a gente tem um prazer enorme de postar as fotos para dividir com os nossos amigos. Algumas pessoas têm um prazer enorme de fazer uma inveja nos nossos amigos. Mas nós temos o prazer de dividir com os amigos como estão as coisas, como é que as coisas estão caminhando. Nós temos esse prazer. Porque a cultura do turista é isso. Ele suga aquele local e ele não tem comprometimento nenhum com aquele local. Ele vai embora. Quando essa cultura do turista bate na nossa vida, no jeito que a gente lida com o relacionamento, no jeito que a gente lida com as coisas, a gente começa a sugar pessoas. A gente começa a usar amizades, tirar dessa amizade tudo que eu posso, tirar desse emprego tudo que eu posso, porque quando eu for embora, não quero mais saber. E a gente para de ter um compromisso global, um compromisso mais geral. Há uma frase que eu não sei de quem é o autor, parece que é um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Falam muito também assim: oportunidade é como um cavalo selado, passa na tua frente, se você não pegar já era. Esse senso de urgência e de emergência faz com que a gente queira viver tudo que a gente pode o tempo todo. E o fazer por merecer é: eu fiz, eu mereço. E às vezes mereço antes de ter feito. Nós fazemos, nós merecemos. Nós trabalhamos, merecemos receber. Nada mais normal do que isso. Nós fazemos, nós merecemos. A gente faz por merecer. E às vezes, a cultura do hedonismo, ela faz com que a gente queira os privilégios antes do esforço. As crianças, os adolescentes, eles têm isso mais, está mais vivo na mente deles. Nós que somos um pouco mais velhos, é menos um pouquinho. Mas as crianças de agora, elas quase te obrigam a que você o recompense por algo que ele deveria fazer simplesmente por existir. Vai lavar a louça, o que eu ganho com isso? Mas você mora na minha casa, você come da minha comida. Não, mas o que eu ganho com isso? Começa-se uma negociata familiar para que aquelas coisas comecem a acontecer. Isso é uma pontinha da cultura do hedonismo, porque o hedonismo ele preza pelo privilégio antes do esforço. Ele preza pelo benefício antes do trabalho duro. E a cultura que a gente vive, a nossa sociedade, que privilegia muito jovens profissionais, que acabam de sair da faculdade, já pega o cara no 3º, 4º ano da faculdade, já pega ele para trabalhar, e começa a encher a bola do cara. Esse cara acha que ele é a última bolacha do pacote. E aí ele se depara com um cara que é mais velho dentro da empresa, dá choque, porque ele não consegue lidar, porque ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que se ele tivesse a sabedoria dele, com a experiência dos pais dele, ele estaria muito melhor do que os pais dele estão. Quando olhamos para Deus e achamos que essa métrica vale com Ele, aí a coisa vai para o brejo. A métrica do fazer por merecer, a métrica da recompensa, de fazer por onde, de aproveitar tudo, toda essa cultura, quando isso a gente olha para Deus com essa medida, a coisa vai para o brejo, porque eu acho que Deus me deve, eu fiz por merecer, então Deus me deve. Eu fiz por onde, então Ele tem que me abençoar. A coisa começa a se fechar. No fundo, há um sentimento no interior, achando que Deus nos deve, por causa da nossa fidelidade, nosso esforço. Mas eu fui na igreja, eu vou na igreja, eu chego cedo, eu tomo café com os meus irmãos, eu estou lá, eu ouço a palavra. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? Não é justo. Não é justo eu sofrer. Tanta gente faz muito pior do que eu e não está passando por isso. No fundo, no coração de algumas pessoas surge esse sentimento de que Deus me deve.
Deus não podia fazer isso comigo. Deus não podia fazer isso. Deus não podia me tirar meu pai, meus parentes, porque isso não é justo. Tem tanta gente ruim que vive porque logo o meu parente morreu. Você começa a achar que isso não é justo, que Deus não está fazendo certo, não está fazendo direito. E aí, quando os resultados não são como a gente gostaria, o que acontece? A gente fica bravo com Deus, decepcionado com Deus. Deus não é mais aquele. Deus me desapontou. Deus não está fazendo aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Se eu fosse Deus, eu faria diferente. E nós nos divorciamos de Deus. Nós nos apartamos de Deus, simplesmente. Nos afastamos. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com essa relação. Tudo na nossa vida é regido por uma métrica. Eu fiz, eu mereço a recompensa. Eu me esforço, eu recebo. Eu preciso receber. E quando eu chego com Deus, eu me esforço e não recebo? Eu faço por onde e não mereço? Aí dá atrito. Aí dá zica. E o nosso tema de hoje é: o que Deus não disse que você iria receber em dobro. Deus nunca disse que você iria receber em dobro, que sua vida ia ser com gosto de mel, gosto de chocolate belga. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse que a retribuição pela fidelidade a Ele seria a vida mansa. Desculpa, mas Ele nunca falou isso. E a gente pode observar isso quando Ele escreve, quando Jesus fala para João, lá na ilha de Patmos, a mais ou menos 50 quilômetros da costa da Turquia. Quando João está lá orando, Jesus vem para ele, dá uma visão para ele e começa a dizer para ele algumas coisas sobre algumas igrejas do continente. E aí ele fala para a igreja, chamada Igreja de Filadélfia. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ora, ao anjo, quem é este anjo? Há algumas teorias que dizem que esse anjo é um ser espiritual que guarda cada igreja. E baseado em alguns textos do Primeiro Testamento, que diz que algumas nações tinham seus protetores, e que no Pedro fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e etc e tal. O único problema é que você não vê na Bíblia em nenhum momento o anjo ler. Porque aqui ele está dizendo: ao anjo dessa igreja, escreva para ele. E anjo não lê. E aí você tem um problema. Então, na verdade, o anjo é o líder espiritual dessa igreja, ou seja, o pastor. O pastor é o anjo dessa igreja. De todas as igrejas ele fala: ao anjo da igreja de tal, escreva. Então o anjo é o pastor. O anjo da igreja de Filadélfia. Ora, Filadélfia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Patmos está aqui. Hoje essa área inteira é a Turquia Oriental, Turquia Asiática, como chamam. E ele escreve para todas essas igrejas aqui nesta ordem. Parece que era uma rota para o cara poder entregar. E ele fala à igreja de Filadélfia, que ficava aqui entre Sardes e Laodiceia. Essa igreja, de todas as igrejas que a gente viu, que você pode ler no Apocalipse, é uma igreja que é pequena. Uma cidade que não é como Pérgamo, que disputava o título de maior cidade da Ásia, que tinha aquele monte com vários templos, que a gente fez uma viagem 3D aqui em Pérgamo. Não é como Éfeso, a maior cidade, não. Ela é uma cidadezinha. Ela fica mais ou menos a 120 quilômetros de Sardes. E ao longo da sua história ela teve vários nomes. Porque ela foi fundada, refundada, foi destruída, então ela teve vários nomes. E o nome na época era Filadélfia, em homenagem ao irmão do rei, na época que ela foi reconstruída e fundada, não era o imperador ainda. O irmão do rei fundou a cidade. E ele era conhecido como Filadelfos, ou seja, aquele que ama o seu irmão. Ele amava muito o rei.
Então a cidade passou a ser chamada Filadélfia, que significa amor de irmão, o irmão que ama, o amor de irmão. Ela tinha também grandes templos, como todas essas cidades aqui. Tinha o culto ao imperador, que era o grande entrave nessa época, porque todo mundo era obrigado a adorar o imperador. Você podia ter a sua religião, mas você tinha que se prostrar uma vez por ano ao imperador. E isso dava zica, porque os cristãos não concordavam com essa ideia. Os cristãos entendiam que só havia um Senhor, um só Deus, e o Senhor não era César, o Senhor era Cristo. E aí a zica estava formada. Hoje o local é uma cidade chamada Al-Sher, chama Cidade de Deus. Se você digitar esse nome ou Filadélfia no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos de algumas pessoas que filmaram lá, e você tem essas colunas aqui, que eram colunas do templo e tal, mas como uma cidade que sofria muito com terremotos, constantemente as construções eram destruídas e eram abaladas. Ela tinha uma importância comercial fantástica, porque aqui onde ela ficava, aqui essa parte de cima aqui, era uma planície, e ela era a entrada, ela era a porta de entrada do elevado do Planalto Central da província da Ásia Menor. Então, se você quisesse vir para essa parte aqui, você tinha que passar por Filadélfia. Ela era a porta de entrada. Como que Jesus se apresenta? Aquele que tem as chaves. Jesus sempre se apresenta de uma maneira contextual, de uma maneira que tem a ver com a cidade, que tem a ver com a cultura da cidade. E aqui ele fala: eu sou aquele que tem a chave. Ora, a cidade é a porta. A cidade é a porta e Jesus tem as chaves. Nada mais oportuno do que isso. Ele é o cara que é o chaveiro. Ele entra, ele sai. Ele está querendo mostrar algumas coisas para essa cidade, para dizer que ele tem o controle. E ao longo da carta ele vai dizer isso. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve o seguinte: essa é a mensagem daquele que é o santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele está dizendo sobre as chaves, tem muitas ideias sobre o que é essa chave. Mas se você olhar Isaías capítulo 22, versículo 21 e 22, você vai ver essa expressão se referindo a Eliaquim, que era o guarda do tesouro real. E diz que quando Deus está destituindo um governador e colocando Eliaquim como governador, está dizendo: você vai ter as chaves de Davi. Depois você lê lá Isaías capítulo 22, versículo 21 a 22. Ele se tornaria o governador do palácio, e a chave era o símbolo de poder e autoridade. Então quem tem as chaves tem o poder e tem a autoridade. Jesus está dizendo: eu sou o santo, o verdadeiro, aquele que tem poder e autoridade. Essa igreja, ele diz: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Eu gostaria muito de receber essa carta. Eu, como pastor dessa igreja, gostaria muito de receber, porque essa igreja é a única igreja das 7 igrejas que não recebe uma crítica. Não recebe. A única coisa que Jesus diz: vocês são pequenos, vocês têm pouca força, estão numa cidade mediana e tem muito trabalho a fazer. Eu sei disso. Eu sei disso. Às vezes a gente acha que a nossa conduta e a nossa vivência é alheio à observação de Jesus, mas não é. Mediante ao que ele disse para essa igreja, eu posso dizer para você: ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que você tem vivido, ele conhece as suas aflições e as suas dores, e sabe da tua força, sabe o quanto você tenta acertar, e sabe o quanto você erra. Ele conhece as intenções do seu coração. E como você lida com uma pessoa que sabe você do avesso? Qualquer coisa menor do que a sinceridade absoluta é falsidade. Ele sabe quais domingos você fica com sono e a cama é mais atraente do que vir para cá, por exemplo. Ele sabe as suas dores com relação ao seu trabalho ou a falta dele. Ele sabe.
Ele sabe as dificuldades que você tem em casa, dificuldade de relacionamento. Ele sabe. Ele sabe os seus medos mais profundos. Ele conhece. E mesmo conhecendo a pouca força dessa cidade pouco expressiva, uma igreja pouco expressiva, o que ele fala? Não é a sua pouca força que comanda o andamento do reino de Deus. Por quê? Porque eu abri diante de você uma porta. Mas por que Jesus ia abrir diante dessa igreja pequena, minúscula, numa cidade também da menor importância das 7? A essa igreja ele diz: eu abri uma porta diante de você, porque eu tenho as chaves. Ele abre uma porta, ou seja, ele dá uma oportunidade para essa igreja, porque ele conhecia a fidelidade dessa igreja, ele conhecia a matéria-prima dessa igreja. No versículo 9 ele diz: escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Quem eram esses judeus? Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas eram judaizantes. O que é isso? Judaizantes, cristãos judaizantes. Eles queriam conciliar a lei de Moisés com a graça de Cristo, e não dá certo, porque a graça de Cristo abole a lei, não a lei civil, nem a lei relacional, mas a lei cerimonial. Aquela ele aboliu. Por quê? Porque Jesus veio e cumpriu, ele viveu, ele deu sentido a ela. Mas o pior, vamos trazer isso mais perto da gente, mais próximo. Hoje, como seria um cristão judaizante? Ele viria aqui para frente e começaria a pregar que o que leva você para mais perto de Deus é a sua obediência e a sua frequência na igreja. Porque se você não fez um propósito com Deus e não conseguiu, é que você teve pouca fé. Porque tudo depende da sua fé. Você precisa pôr a sua fé em ação. E aí, para ficar caracterizado, o que ele poderia pôr? Um gorrinho chamado kippah, que os judeus usavam, que tem um seu significado. Ou usar um talit, aquele casaquinho, né, do judeu que coloca para pregar. Pode deixar a barba crescer, como os rabinos. Já viu uma figura dessa na televisão? Tem muitas. Eles querem conciliar a graça de Cristo à obediência da lei de Moisés. Esse tipo de gente Jesus abomina. Em outras cartas ele diz: eu odeio a prática dos nicolaítas, eu odeio esses judeus que tentam fazer isso com o povo. E ele fala o quê? Eu vou trazer esse pessoal na frente de vocês. Por que ele está falando isso? Gente, o maior problema da igreja de Atos dos Apóstolos até esse tempo aqui não era Roma. O maior problema da igreja eram esses judeus. Esses judeus começaram a perseguir Jesus. Esses judeus estancaram a perseguição. Paulo era um desses judeus que estancou a perseguição contra os cristãos. Eles sofriam, eles fizeram, na semana passada a Aline falou, eles fizeram jogar 1.200 cristãos do morro abaixo de uma vez só, depois 800 cristãos de uma vez só. Eles que incitavam, inventavam mentiras sobre o povo de Deus, para que Roma pudesse pegar, persegui-lo e castigá-los. Esses caras estavam sob pressão. Esses cristãos aqui estavam sob pressão desses caras que queriam ser coniventes. E nessa região, o comércio se dava por guildas. O que são guildas? São associações. Então você só comprava e só vendia se você fosse filiado a uma associação. Então tinha a associação dos pescadores, a associação dos agricultores. Se você quisesse trabalhar com peixe, só comprava e só vendia para a associação se você adorasse o Deus da associação. Como é que o cristão ia fazer um negócio desse? Não dava. Por quê? Porque não acredita em outros deuses, só acredita em Jesus. Aí você fala assim, mas não dava para fazer um jeitinho? Falava que acreditava, mas não acreditava. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante das pessoas, eu me envergonharei dele diante de Deus.
Então a situação para eles era bem pitoresca. Ou você acredita ou você não acredita. Eles não tinham essa margem de negociação. Eles não entravam em pizzarias à noite para pegar malas de dinheiro. Eles não conversavam dentro de escritórios e colocavam dinheiro dentro da bolsa, fingindo ser os políticos representantes do povo. Não há margem para isso na vida desses caras. Eles eram cristãos e morreriam pela causa. Isso é a coisa mais excepcional, porque se fosse uma mentira, quem morreria por uma mentira? Eles morriam pela causa, porque sabiam que a vida não se resumiria à estada temporal. A gente vai ver mais para frente. Versículo 10, ele fala: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. A igreja é fiel, a igreja não tinha uma crítica de Jesus sobre ela, e o que ela recebe em troco da fidelidade dela? Vocês têm obedecido a ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Ela é uma igreja que sabia sofrer. Não era o sabor de mel a vida deles. Eles sabiam que a coisa ia ficar feia, a cada dia ia ficar pior. O que eles recebiam em troco da fidelidade deles? Como eu costumo dizer, o que Maria leva dessa história? A gente vai ver. Jesus diz no versículo 11: eu venho logo. Guarde o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Jesus diz para ele: eu estou chegando. Estou perto. Se mantenha firme. Se mantenha honesto. Você fala assim: mas ele não veio. Passou quase 2000 anos, ele não veio. Ele não veio. As sete significa totalidade. As 7 cartas, não eram simplesmente para as 7 igrejas. Elas tinham um sentido pontual, mas tem um sentido atemporal, que era para a totalidade das igrejas cristãs no mundo, em todo o tempo. Jesus diz para nós hoje: eu venho logo. Jesus diz para você que está sofrendo: acalma, eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu venho logo. Guarde o que você tem. Permaneça firme, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Muitas vezes nós andamos muito claudicantes, nós enfraquecemos, desanimamos. Não, fique firme, Jesus diz. Fique firme, não desanime. Não desanime do teu casamento, não desanime da tua profissão, não desanime do seu trabalho, não desanime porque as lutas vêm sobre você. Eu venho logo. Ele sabe de tudo isso e diz para você: eu estou perto. Eu estou perto de você. Versículo 12: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ele seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali, e escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Jesus quer se transformar numa coluna. O que é isso? O que é uma coluna firme e fixa, inabalável, numa terra de terremotos? Lembre-se, a cidade sofria terremotos constantes. Em 17 a.C., a cidade foi destruída por um forte terremoto. Acabou tudo, foi toda destruída. E aí o Império Romano deu uma doação generosa, eles reconstruíram a cidade. Daí a gente tem aquelas colunas. Então o que Jesus está falando? Olha, eu vou transformar você numa coluna fixa e permanente. Você vai ser firme e inabalável. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar você. Mas é aqui ou é depois que ele voltar? É na volta.
é na outra parte da vida, é na eternidade. Porque enquanto estamos aqui, o chão vai tremer debaixo dos seus pés, e você vai orar pedindo para Deus fazer ele parar de tremer, e às vezes Deus vai fazer parar de tremer, às vezes não. Às vezes ele vai falar para você assim: que tal você aprender, eu te ensinar a ficar de pé enquanto o chão treme? Muitos de nós já viu nesse ano o chão tremer debaixo dos seus pés, com essa crise econômica que o nosso país passa. Ameaça de demissão, olha para frente e não vê um futuro certo. Até os servidores, por exemplo, do Rio de Janeiro, que teriam segurança, os caras estão passando dificuldade, mano. Estão recebendo cesta básica de igreja, porque não tem dinheiro para comer. Então não há segurança maior neste mundo do que o nosso Deus. Eu recebi uma brincadeira pelo WhatsApp muito legal. É uma informação da Caixa Econômica Federal. Se você trabalhou com carteira assinada no último ano e continua trabalhando com carteira assinada neste ano, mantenha o seu emprego, que a coisa está feia. Porque é raridade. Não está fácil para ninguém. Mas a vida se resume só a esse aspecto? Para terminar, eu gostaria de fazer três considerações para a gente encerrar. A primeira consideração que eu gostaria de falar sobre um apanhado geral sobre tudo isso é: crença mais fidelidade não é igual a facilidade. Repare, crença. Tem muita gente que tem crença em Jesus e não tem fé. Fé é crer no poder, no caráter e na palavra de Jesus. É crer que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser fazer. Crença é outra coisa. Saber que Ele existe, até o diabo sabe e treme. Isso não faz diferença nenhuma. Mas quando eu tenho fé, é outra coisa. Ter crença. Crença mais fidelidade não é igual a facilidade. O que essa igreja recebeu por ser fiel? Perseguição. Ela não recebeu proporcionalmente a sua fidelidade. E eu vou dizer uma coisa para você: você também não vai receber proporcionalmente a sua fidelidade. Nós vivemos num mundo que sofre, num mundo que geme, e as coisas ruins acontecem. Segunda consideração: fé mais fidelidade mais esperança igual a segurança eterna. O Cortella faz uma separação aqui muito engenhosa, que ele diz que esperança não vem do verbo esperar, mas a esperança vem do verbo esperançar, porque esperar é quem senta e espera. Tem esperança do verbo esperar. Senta, como diz Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Senta e espera, não faz nada. Agora, quem tem esperança do verbo esperançar é uma esperança ativa, que vai em busca, que se mexe, que vai atrás de oportunidades. Quem tem fé, fidelidade e esperança em quê? Em Cristo. Não para, não desanima, mas continua. Esse sim tem segurança eterna. Não devemos nos iludir com a ideia do aqui e agora. Não podemos perder de vista a eternidade. Muitas vezes nós vivemos na nossa vida esquecendo que nós temos uma outra vida muito melhor, que assim que fecharmos os olhos para essa realidade e morrermos, vamos abrir os olhos e encontrar com Cristo, e temos uma vida na eternidade para viver. E aí você pensa assim: mas uma eternidade vai ser muito chato, não vamos ficar andando de nuvem em nuvem, ou vamos ficar andando num gramado verde. Gente, querido, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso não é da espiritualidade cristã. Ah não, o céu não é assim? Não, o céu não é assim. Sabe como é que é o céu na espiritualidade cristã? Você vai ler Apocalipse, você vai perceber que a Jerusalém, ela desce do céu. Ali não leu semana passada. A Jerusalém desce, é uma cidade que desce do céu para a terra. A vida na eternidade é urbana. Ela é urbana. Nós vamos recriar o mundo. Jesus vai nos restaurar, e nós vamos viver num planeta que não sofre as consequências do pecado original. É uma vida urbana, é uma vida de criação, porque Deus é Deus criador por essência, e nos delegou essa tarefa. Quando Ele fala para Adão: cresce e multiplica, porque a criação já fez. Agora Ele vai recriar e vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Usando 100% da nossa capacidade cerebral? Vamos ficar dançando com um baiá? Lógico que não. É uma vida urbana.
A vida continua, só que sem maldade, sem crime, sem dor, sem choro, onde Deus é o centro. Então às vezes nós nos sentimos, eu gosto dessa expressão que o Ricardo Agreste usa, nós nos sentimos como numa festa de casamento, e essa vida aqui é a festa de casamento, e você está lá, e estão servindo os salgadinhos e os canapés, e você começa a comer os salgadinhos e os canapés, e começa a comer a coxinha, começa a comer o risole, começa a comer o tartar de salmão, e aí você começa a perceber que pode ser que não dê conta, você começa a armazenar coxinha, armazenar risole e quibe nos pratinhos à sua volta, porque caso você tenha fome, você não passará dificuldade. Aí você começa a olhar para a mesa do lado e fala, a mesa dos caras está vazia, rapaz, mas eu tenho o meu aqui garantido. E você come, você está com o bucho cheio. Quando você está com o bucho cheio, o maître pega o microfone e diz, queridos, daqui a 15 minutos a mesa do jantar estará aberta, e fala aquele cardápio, risoto de alcachofra e não sei o que, e fala aquele cardápio que vai ter lá. Aí você não tem barriga para comer. E aí? Como é que faz? Você gastou toda a sua energia juntando salgadinho. Quando chegou na hora do banquete, você não tem mais energia, você não aguenta mais comer, você não aproveita absolutamente nada. É a mesma coisa se você pegar esse copo cheio d'água, e esse copo aqui cheio de Deus. Se você está cheio d'água, começa a entornar Deus, começa a derramar para fora. Você não consegue absorver de Deus tudo que Ele tem para te dar. Agora se esvazia primeiro, para ver se você não consegue ficar cheio de Deus. Esse é o grande problema nosso. A gente não troca, não muda nossa mente. A gente tem a mente nossa e quer se adaptar à realidade que Deus nos propõe. Nunca vai encaixar o seu jeito voraz de fazer economia, de trabalhar igual um louco, com as perspectivas de Deus do reino. Não vai encaixar. E aí você vai se sentir sempre fora de sintonia. Qual é a finalidade dos seus recursos? Qual é a finalidade de uma empresa? Se essa finalidade não estiver junto, agregada ao reino, porque é o melhor jeito de viver a vida, você vai sempre se sentir destacado e vai sempre estar naquela parte do casamento onde você está comendo salgadinho e o negócio vai chegar, o jantar está ali e você não tem mais barriga para isso. Essa é a vida de quem perde de vista a eternidade. A eternidade começa hoje, eu fazendo diferença aqui hoje, na minha vida hoje, no meu trabalho hoje, nas pessoas que vivem ao meu redor hoje. E aí quando eu chegar lá, eu vou ter vários amigos, que Jesus diz, não guarde os seus tesouros onde a traça pode comer. Use o seu tesouro para fazer amigos na eternidade. Como é que faz amigos na eternidade? Isso é um negócio para outra pregação. Vamos lá, caminhando para o fim. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito legal. Ele fala assim, se nos tornarmos peregrinos nesta vida, seremos como uma coluna inabalável na próxima. Aqui os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. Por mais que a nossa cultura nos inspire a ficarmos ancorados aqui, não podemos perder de vista o alvo da nossa crença, que é a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Não é aqui, ou somente aqui. Terceiro, fé, fidelidade, mais expectativa é igual oportunidade. Por que prosseguir em meio a tanto sofrimento? Por que continuar na igreja? Por que continuar orando? Por que continuar tentando falar de Jesus para as pessoas? Se minha vida não está arrumada, se as coisas não estão bem, por que essa igreja ia querer continuar? Como prosseguir tão fracos, tão sem dinheiro, tão sem caixa na igreja? Por que prosseguir? Para que prosseguir? Jesus diz, eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. As coisas de Deus não se fazem mediante o potencial humano, mas sim mediante o poder de Deus. Eles eram uma igreja que tinha pouca força, e Deus abriu uma oportunidade, porque não era pela força deles, não era pelo recurso deles, mas era por causa do que Deus tinha para eles.
Nós vamos conseguir fazer essa obra aqui em Valinhos, não por causa do nosso recurso ou pela quantidade de pessoas que nós temos, mas porque o dia que Deus decidir eu abrir uma porta para vocês, acabou o problema. Essa porta pode vir através de uma parceria, pode vir através de você chamar o seu vizinho para participar, pode vir através de diversas circunstâncias. Eu só sei de uma coisa: Deus abriu uma porta para essa igreja e pode abrir uma porta para nós, se é que já não abriu. Com Cristo, a recompensa não é receber em dobro por nossa fidelidade, e ter uma nova oportunidade de começarmos tudo novamente. A eternidade é logo ali. O amor de Cristo, ao ir para a cruz, em meu lugar, faz valer a pena todos os sofrimentos e sacrifícios, pois tenho segurança aqui e certeza que estarei lá com Ele. Minha passagem já foi carimbada. Por Cristo, não preciso fazer por merecer. Eu sei que não mereço nada que venha de bom sobre mim, pois tenho consciência de que eu sou pecador. Por causa de Cristo, tenho a alegria de saber que, mesmo não sendo merecedor, Ele deu a vida por mim, para que eu pudesse viver de verdade. 3 questões para você refletir. O que Deus tem posto diante de você? Queria que você pensasse sobre isso. É uma oportunidade, é uma porta aberta, não se engane. Nem todas as portas que aparecem para você é para você entrar. Senão você vai ficar perdido em meio a oportunidades. O que Deus tem posto diante de você? O que Deus tem posto? Não o que as pessoas têm colocado. O que Deus tem posto diante de você? É uma coisa que eu gostaria que você refletisse sobre. Segunda coisa, você tem se decepcionado com Deus por não perceber facilidades em sua vida? Você tem ficado triste com Deus, decepcionado com Deus porque a vida não tem sido fácil? Porque as coisas estão complicadas? Lembra dessa igreja, da palavra que ele diz: eu venho logo. Eu venho logo. Como anda a sua expectativa da eternidade? Você pensa na eternidade? Como anda a sua expectativa? Você anseia por ela? Ou no dia em que você chegar, igual o Brandy Manning conta num vídeo, e assim eu encerro. Ele diz que depois de todas as andanças, todas as pregações dele, ele disse num videozinho: eu acredito fielmente no meu coração, e quando eu chegar lá, na eternidade, Deus vai me fazer uma pergunta, e uma somente: você acredita que eu te amei? Você acredita que eu te amei, desejei você todos os dias da minha vida e almejei esse encontro desde que eu saí daquela cruz? Você acredita que eu desejei estar com você todo esse tempo? E algumas pessoas vão dizer: ah, Senhor, eu achei que era discurso. Eu fui à igreja, eu vivi lá, mas não achei que era tão realidade assim. Eu até me comprometi algumas vezes, mas não entendia que era bem assim. E outras vão dizer: sim, Senhor, eu sempre acreditei nisso, e moldei a minha vida para responder esse teu amor. Se você chegasse diante de Deus hoje, qual seria a resposta à sua pergunta? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Queridos, Deus nunca disse que a vida seria fácil, que você receberia em dobro. Mas o que está escancarado nessa carta é que Ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. O que a gente precisa, como disse na música do começo, se a vida está um nó, é só uma questão de perspectiva. É mudar a visão. E talvez pedir a Deus: aviva tuas obras, aviva a tua obra no meio dos anos, me fortalece, transforma a minha vida, me modifica, Senhor. Talvez seja essa a questão. Eu quero dar um tempo para você meditar, enquanto nossos queridos vão tocar a última canção, nos abençoar. E eu quero que você medite sobre isso e sobre a letra dessa canção.